Então, gente, faz um tempinho, mas eu apareci. E faz mais um tempinho ainda que eu não apareço aqui pra falar das minhas últimas leituras. Então eu pensei, depois de ficar aí essas 2 semanas, eu acho, sem postar vídeo, não queria que tivesse acontecido, mas é porque o vídeo que eu tinha planejado pra semanas foram dando errado. E aí eu pensei, tá, eu tô devendo uma atualização de leitura, porque faz muito tempo que eu não venho aqui pra falar os últimos livros que eu li. Acho que faz uns 3 meses desde a última vez que eu fiz isso, e eu li muita coisa de lá pra cá, né? Então pra quem não me acompanha nas minhas outras redes sociais, acaba não sabendo o que eu tô lendo, o que é que eu tô achando dos livros que eu tô lendo, e fica nesse limbo, porque eu sei que tem muitos de vocês que só me assistem aqui. Mas, caso você queira estar por dentro das minhas leituras e de outros conteúdos que eu posto, também você pode me seguir nas minhas outras redes sociais, porque eu posto muito lá. No Instagram, TikTok, Twitter, então é Lucas Barros D em todas, e elas sempre ficam linkadas na descrição, se você quiser me acompanhar. Lá também, quem me acompanha por lá também já sabe de todos os últimos livros que eu li, basicamente. Mas enfim, li 14 livros, desde a última vez que eu falei com vocês sobre minhas últimas leituras, e eu estou aqui justamente pra falar sobre eles, do pior ao melhor. Só que acontece, tem uma pegadinha aí nesse pior ao melhor, porque eu tava fazendo a lista aqui, ranqueando pra saber qual foi o melhor, qual foi o pior, e eu percebi que dos 14 últimos livros que eu li, só teve um que eu detestei, que é o que tá em último lugar. Teve um que eu achei médio, e os outros 12 eu amei. Então, apesar de eu não ter lido tanto quanto nos últimos anos, pra quem acompanha o canal aqui há um tempão sabe que antes eu li muito mais do que isso, eu tô fazendo leituras muito de qualidade, porque eu acho que eu tô sendo mais certeiro agora na hora de escolher minhas leituras. Os outros 12 livros são praticamente livros 4 e 5 estrelas. Enfim, já separa uma água, um café, uma coisa aí pra você fazer, ou aproveita pra, sei lá, lavar uma louça enquanto você assiste o vídeo, porque eu já sinto que ele vai ser longo. Vocês sabem que os vídeos assim, eu sentado parado numa cadeira falando com a câmera geralmente é longo, principalmente quando eu tô falando das minhas últimas leituras. Eu não tô com os meus livros físicos aqui, pois eu não estou em casa, eu estou viajando. Então eu vou sempre colocar a foto do livro. Outra coisa que eu sempre esqueço, mas eu não posso esquecer, porque senão eu não pago meus boletos. Se você quiser comprar qualquer um desses livros que eu vou citar aqui no vídeo, lembra de usar o link que tá aqui do canal, porque isso me ajuda muito, 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 muito mesmo, e não altera em nada o valor pra vocês. Então é só clicar no link da descrição, ou no link direto de cada livro que eu sempre deixo, ou no link geral da Amazon pra você salvar no seu navegador e usar. Beleza? Vamos lá. Em 14º lugar, encabeçando a lista como o pior livro que eu li nos últimos meses, Homens, Mulheres e Filhos. Galera, tenebroso. Tenebroso, num nível assim que, porra, fazia muito tempo que eu não odiava tanto um livro e uma experiência de leitura quanto eu odiei esse. Aí talvez vocês perguntam, Lucas, por que você não abandonou? Porque o livro era tão ruim que eu ficava curioso. E ao mesmo tempo que ele era ruim, ele tinha umas frases marcantes e ele discutia uns temas interessantes. Só que a forma como isso tudo é feito é de uma maneira muito porca. E eu ficava, tipo, torcendo pra que chegasse algum momento que ficasse bom, mas não ficou. Eu dei 2 estrelas pra esse livro especificamente por causa de algumas pouquíssimas frases que eu gostei e de algumas reflexões que o livro me fez ter sozinho. Porque se fosse depender do autor, eu ia ter as piores reflexões do mundo, e é um livro meio assim de incel, sabe? A sinopse dele é tipo assim, eu tenho esse livro há muito tempo comigo e eu queria ler justamente porque, como eu tenho há muito tempo, eu queria ler. A capa dele me interessava, eu sei que tem um filme, a sinopse dele parece muito interessante, porque é basicamente aquele livro contemporâneo que não tem muito plot. É um autor falando sobre a vida de diversas pessoas que vivem ali na mesma cidade, que teoricamente estão envolvidas no mesmo círculo social, mas não necessariamente tem algum tipo de relação entre si. Então ele vai apresentando cada um desses personagens e contando um pouco sobre as vivências de cada um, e é basicamente um livro sobre a gente não conhecer realmente as pessoas que a gente ama e da gente achar que a gente conhece as pessoas que estão ao nosso redor, mas na verdade as pessoas são muito mais misteriosas e tem muitos lados delas que a gente não conhece. O que isso aí é legal, é interessante. Só que não quer dizer que o livro foi bom. Tem um dos personagens do livro, na verdade é um grande tópico do livro, que é a pornografia. E o vício de um personagem específico em pornografia. Isso seria um tema muito legal de ser discutido. Eu acho muito interessante falar sobre esse rolê, tipo, porque é uma coisa muito presente e é uma coisa também que as pessoas discutem pouco. Então, achei interessante abordar esse tema, só que é abordado de uma forma meio fetichista. Parecia muito que o próprio autor era viciado em pornografia, porque ele coloca cenas assim descritivas e extensas e tipo assim, o livro tem mais cenas de sexo e capítulos imensos assim descrevendo relações sexuais do que ele se preocupa com o restante da trama. Isso me incomodou um pouco, porque eu sinto que não havia necessidade, eu sinto que o autor sempre pesava a mão e ele sempre fazia de um jeito que parecia que ele estava sempre objetificando mulheres de alguma forma e com um olhar meio fetichista de tudo, e isso me incomodou pra caralho. Então foi isso um dos pontos principais que me fez detestar esse livro, e principalmente porque eu sentia que era um livro que tinha potencial. Tem uma personagem, por exemplo, que ela lidava com transtornos alimentares, porque ela era uma adolescente que queria se encaixar ali nos padrões, e sempre que o autor ia falar sobre essa personagem eu achava interessante as discussões que ele trazia sobre o tema, e eu achava bem legal. Só que ele esquecia, ele perdia tipo assim, sei lá, um parágrafo falando sobre isso, que é um tema legal, e outros temas legais também que ele podia ter abordado no livro, porque realmente tinham personagens interessantes e com coisas interessantes acontecendo na vida deles, e aí era tipo, sei lá, 3 ou 4 páginas seguidas descrevendo uma única cena de sexo com uns detalhes muito escrotos, assim, umas coisas muito, sabe,
horrível. E quando eu terminei o livro, eu fiquei pensando, pô, talvez o final seja um pouco melhor. Ele estava se encaminhando pra uma coisa que eu achei que eu ia gostar. Só que aí na última página o autor resolveu cagar mais ainda e eu detestei. Então, esse eu não recomendo. Foi uma decepção grande pra mim, porque eu achava a capa muito linda. Eu achava um livro que ele parecia ter muito potencial. Mas não rolou. Indo pro 13º lugar, já que a partir daqui não tem nenhum livro ruim, que eu tenha achado pelo menos. Esse 13º é o único que eu não gostei tanto, eu dei acho que 3 estrelas pra ele, mas o problema tá totalmente em mim, eu tenho certeza absoluta. O livro que eu coloquei em 13º lugar, que eu escutei o audiobook no caso, é o Crying H. Marty, da Michelle Zauner, que ele veio pra cá pro Brasil como Aos Prantos no Mercado. Vocês sabem que eu amo livros de memórias, e principalmente de ouvir livros de memórias, porque eu acho que sempre são legais quando são audiobooks. E quando são narrados pelos próprios autores, eu adoro mais ainda. Então eu fui ler esse livro porque eu via muita gente falando muito bem. Se eu não me engano, ele ganhou o Goodreads Choice Awards de livro de memória do ano, ou coisa assim. Eu sei que é um livro muito famoso, muito bem falado. Pra quem não sabe, a Michelle Zauner é a vocalista principal da banda Japanese Breakfast, que é uma banda meio indie, uma banda muito legal, inclusive eu gosto bastante das músicas. Ela fala muito sobre o rolê da nacionalidade dela, por ela ser uma mulher americana, mas também asiática. E ela fala muito sobre essa parte da vida dela lidar com essas duas nacionalidades e o fato dela sempre ser meio que excluída, as pessoas virem ela com outro olhar desde que ela é criança. E ela também fala muito da relação dela com a mãe. A mãe dela tem uma doença e ela vai lidar a maior parte do livro com a doença da mãe dela, e ela tendo que lidar com o fato que a mãe dela está doente, todo o rolê da relação dela com a família e outras coisas, das memórias da vida dela. E é justamente por isso que não me cabe julgar se é bom ou não, porque são memórias da personagem. Então, tipo assim, não tem como dizer, ai, achei ruim, não gostei do plot, porque, tipo assim, são as memórias, é a vida dela. O que, no caso, me fez não gostar tanto assim do livro é porque, apesar de livros de memórias, os autores não escolhem o que aconteceu na vida deles, então, tipo, a gente não pode reclamar se achou entediante, porque a vida deles dá sempre pra escolher o que a pessoa vai falar no livro de memórias. E também sobre como essas memórias são contadas. Então, a única coisa que me fez não gostar do livro foi justamente isso. Eu não tô aqui julgando o que ela colocou, não tô julgando a vida dela, não tô julgando nada, porque isso aí não cabe a mim, nem cabe a ninguém. Mas eu não gostei muito da forma como ela escolheu contar essas memórias, da forma como ela escolheu construir a narrativa desse livro, e eu senti que eu queria saber sobre outras coisas quando ela mencionava brevemente no livro, mas aí acabava que ela dava mais atenção pra outras coisas que eu não me interessava tanto. Eu acho que foi por isso que eu não gostei tanto. Mas eu sei também que todo mundo ama esse livro, eu acho que eu sou uma das poucas exceções que não gostou. E não é que eu não gostei, eu só não amei. Mas também por eu não ser super fã da Michelle Zauner, também não foi um livro que mudou minha vida, um livro de memórias assim que entrou pra minha lista de favoritos. A partir daqui, amei todos. Em 12º lugar, Amêndoas. Essa foi a minha última leitura. Até o momento que vocês estão vendo esse vídeo, essa foi a minha última leitura. Eu gostei bastante, tá? Minha opinião sobre esse livro também vai sair em outro vídeo que eu tô gravando, que vai sair em breve aqui no canal. Pra quem não sabe, ele fala sobre um menino que ele tem uma condição neurológica que faz com que ele não consiga sentir e expressar sentimentos. Isso é o plot principal do livro. E aí o livro fala sobre ele lidando com tudo isso, a relação dele com a mãe, com a avó, e sobre uma coisa muito específica que acontece bem no início do livro, assim, que eu não tava preparado, mas eu também prefiro não falar, que muda totalmente o rumo da história, e isso é bem pesado. O que aconteceu? Eu tava adorando o livro, tava adorando a escrita, eu tava adorando tudo, achando tudo muito interessante, muito diferente do que eu já li, e apesar de ter um personagem específico que aparece que eu detestava, eu não gostava muito das partes que a autora queria forçar uma empatia da gente pelo personagem, sei lá, eu sentia muito que ela tava tipo assim, você tem que sentir pena dele, você não pode odiar ele porque ele teve uma vida difícil, ele tem um passado difícil. Eu ficava tipo, cara, não me interessa, isso não dá direito de ninguém ser insuportável como esse personagem é. E eu só queria literalmente afastar o nosso protagonista desse personagem. O que me fez não amar tanto esse livro, e ele não tá assim mais no topo dessa lista, é o final. O livro acaba, pra mim, em um momento. Só que a autora resolveu colocar mais algumas páginas que não eram necessárias. E essas últimas páginas que ela resolveu colocar, depois desse final que eu preferia, que não é o final no caso, cagaram o livro pra mim. Tipo, eu tinha achado um livro muito profundo, um livro meio pesado, um livro assim, forte, tá ligado? E aí o final transformou tudo isso em uma coisa meio sessão da tarde. E aí isso me deixou meio decepcionado, porque eu sinto que, de verdade, que não tinha necessidade da autora querer, sei lá, pegar isso que já tava muito foda e tentar dar uma apaziguada. Esse foi o único motivo que me fez não gostar do livro tanto assim, porque eu preferia que não tivesse esse final. Eu dei 4 estrelas, mas se eu fosse ser sincero, eu daria um 3,5. E se não tivesse tido esse final, eu acho que eu daria um 4, 4,5. Mas aí, por eu não ter, tipo, odiado e por ter sido uma experiência legal e por ser um livro bem diferente, eu dei 4. Mas no off é 3,5. 11º lugar, Colheita de Ossos, do Pablo Zorzi. Pra quem acompanhou o canal há um tempo, já sabe que eu já falei de um livro do Pablo Zorzi aqui no canal, que eu fiz até um vlog de leitura, que é O Homem de Palha. Muito foda. E eu li o novo livro dele, que se chama Colheita de Ossos, que é outro suspense. Pra quem não sabe, o Pablo Zorzi escreve livros de suspense muito bons e são sempre muito pesados. E esse não fica diferente. É um livro de suspense daqueles bem clássicos, que é tipo assim, pessoas morreram, quem matou,
por que matou? Vamos descobrir. Tem um detetive. Eu acho que o mais interessante desse livro é que parece que a intenção do autor não era um grande plot, nem fazer com que a gente ficasse super chocado com a revelação de quem foi o responsável por esse crime. No caso, as pessoas começam a morrer. Além de morrer, elas têm os corações arrancados por quem quer que esteja fazendo isso. E quem tá por trás dessa investigação toda é um policial super inexperiente e que ainda por cima tá lidando com uma doença muito séria na própria vida. O que é interessante porque cria essa complexidade na vida pessoal do personagem, misturado ao fato da investigação que ele tá tentando descobrir e impedir esses assassinatos. Só que, como eu ia falando, parece que o autor não se importou muito aqui, propositalmente, com a gente ficar chocado com um grande plot, uma grande revelação de quem é que tá fazendo tudo isso. Porque eu sinto que na metade do livro meio que você já começa a perceber as dicas, e eu pelo menos consegui pegar, e você descobre, antes de ser revelado, quem é o responsável. Só que aí você fica naquela curiosidade de tipo, por quê? Por que essa pessoa está fazendo isso? E em que momento vai parar? Será que vão descobrir ou será que vai ficar nessa? E aí você fica super nervoso, tanto porque você quer que essa pessoa seja capturada logo, porque você fica com raiva que o detetive não descobre logo e coisas ruins continuam acontecendo e você fica curioso pra saber por que essa pessoa tá fazendo isso e como é que ela fez esse grande plano mirabolante. E aí quando você descobre é tudo muito massa, muito bem abarrado, tudo faz muito sentido. E isso foi uma coisa que eu achei muito interessante, justamente que o autor não ficou preso nem independente só nesse rolê de fazer um grande plot, porque às vezes os autores querem fazer isso e o plot não consegue salvar a história. E aí tipo, pode ter um plot bom, mas não significa que é um livro bom. E nesse caso eu gostei muito do livro, no geral é um livro bem viciante. Li no mês de outubro, então foi ótimo assim pra essa vibe mais Halloween, mais macabra, então eu adorei, eu recomendo muito pra vocês. Literatura nacional, foda. Já li 2 livros do autor, os 2 são fodas, então eu recomendo os 2. O Homem de Palha ainda tem meu coração, porque ainda é mais pesado, mais gore. E eu gostei mais, mas Colheita de Ossos é bom também e eu recomendo muito pra vocês. Esse aqui é tópico sensível e de verdade não é meme, eu não quero falar muito sobre, porque ainda é um tópico muito sensível pra mim e eu fico meio triste quando eu paro pra pensar sobre tudo, que é o livro do Matthew Perry, que é Amigos, Amores e Aquela Coisa Terrível. Quando eu li esse livro, galera, eu juro por Deus que eu não imaginava que isso fosse acontecer. Pra quem não sabe, o Matthew Perry faleceu recentemente, que é um ator de Friends, que é minha série favorita, e o Chandler era o meu personagem favorito. Pra quem assistiu esse vídeo que eu lancei naquela época que eu li o livro, vai perceber o quanto eu era obcecado e o quanto eu amava realmente, o quanto eu me identificava com o personagem. Quando eu gravei aquele vídeo eu não tinha ideia do que ia acontecer. Eu ainda fico meio triste quando eu paro pra pensar em tudo isso, principalmente quando eu paro pra pensar no livro, porque eu li coisas no livro e eu sinto que depois que eu li o livro dele, eu tive mais acesso, eu me senti mais próximo dele, porque eu conheci ele mais como uma pessoa mesmo, e sem ficar naquele distanciamento de ver ele só como um personagem da minha série favorita. E conhecer a vida dele, conhecer coisas que aconteceram com ele, me fez me aproximar e admirar ainda mais o ator. Pensar no que ele não tá mais aqui me deixa meio esquisito ainda, meio mal. Eu não sei lidar muito bem com a morte, eu já falei isso pra vocês várias vezes. Enfim, recomendo muito esse livro. Leiam porque vale a pena. Ele tem uma história de vida muito interessante, muito foda assim também. E se você não quiser ler o livro também, tem um vídeo aqui no canal que eu falo tudo o que você precisa saber sobre o livro. Eu vou deixar aqui nos cards. Seguindo, O Amor Segundo Buenos Aires. Esse livro aqui eu acho que é um dos poucos dessa lista que eu acho que ninguém sabe que eu li. Porque eu li num período que eu tava meio off. E aí eu também não falei sobre. Eu só falei que tava lendo, acho que em uma story. E eu também depois não apareci dizendo minha opinião. E eu demorei também pra caramba pra ler esse livro. Ele é um livro nacional que eu peguei pra ler do absoluto nada. Eu tava querendo ler alguma coisa antes de dormir. Aí eu peguei meu Kindle, porque tava escuro, porque eu não podia ler no livro físico. E eu comecei a ver os e-books que eu tinha lá. E aí eu lembrei que eu tinha comprado esse livro há um tempo atrás, porque ele tinha ficado de graça na Amazon. E tipo assim, foi um livro que eu literalmente só peguei pela capa e pela sinopse, porque eu vi que era uma parada meio contemporânea também, que não tinha muito plot, que era um livro basicamente que falava sobre relações de pessoas e amor e desamores também, que vocês sabem que eu gosto bastante disso. E eu comecei a ler, achei muito interessante. E interessante pra mim mais desse livro é que ele é dividido em alguns capítulos e ele é como se fosse assim. O título do livro não é O Amor Segundo Buenos Aires? Então, os capítulos são tipo assim, Hugo segundo Eduardo. Aí outro capítulo seria Eduardo segundo Hugo. E aí o livro é dividido em vários capítulos, onde a perspectiva de um personagem sobre o outro. E é muito interessante você ir vendo como as perspectivas desses personagens uns sobre os outros são totalmente diferentes e como cada situação para cada um deles aconteceu de maneira diferente na própria cabeça devido às próprias interpretações. E como esse rolê das perspectivas que um tem sobre o outro afeta muito a relação deles e deixa a história muito interessante. O livro começa assim com o nosso personagem principal, que ele acabou de tomar um pé na bunda, basicamente, e ele não se conforma com o fato de que toda a história que ele teve com a mulher, que era a mulher que ele amava e que ele achou que ele ia ficar junto pra sempre, foi jogada no lixo por ela, e que ela simplesmente em algum momento resolveu ir embora, sem mais nem menos. E ele depois começa a perceber que ela já estava dando sinais disso e ele que não percebeu. E aí, à medida que ele vai começando a lidar com isso, a gente também vai sendo apresentado a outros personagens que estão no círculo ali social do personagem, tanto amigos dele como o pai dele também, essa própria mulher também que se relacionava com ele. E é muito interessante tudo. Eu acho o livro muito bom, ele é um livro muito reflexivo, é um
livro que me fez refletir muito sobre amor, sobre relações de pessoas e sobre tudo. Eu achei incrível, eu recomendo muito. Eu acho que ele não é um livro muito conhecido. Inclusive eu ia fazer um vídeo mais específico sobre ele, mas acabou se perdendo no tempo. Eu estou aqui pra recomendar pra vocês, que eu gostei bastante. Ele é um livro meio difícil em alguns momentos, e ele pode, algumas pessoas acham meio entediante, alguns personagens eles têm uns atos meio duvidosos, mas eu achei tudo muito interessante. E eu achei que o autor soube fazer direitinho as coisas e amarrar uma história e criar personagens realmente muito palpáveis e muito reais. Então fica aí a recomendação. Em oitavo lugar, O Mistério da Casa Incendiada. Esse eu surtei lendo, tem até um vlog aqui de leitura que eu fiz um vídeo trocando meu tempo de tela por tempo de leitura. É o livro do Rafa Westenfelder, que eu também já falei 1 milhão de vezes aqui no canal. Amo os contos dele, agora que ele tem um livro, um romance, eu também amo. Ele é um livro muito interessante de suspense, é uma parada mais juvenil, mas não é tão juvenil assim. Tipo assim, é mais leve, é divertido, um livro divertido. Ele me passa uma vibe muito Scooby-Doo, ao mesmo tempo com uma coisa mais geração Z. É sobre dois amigos que eles têm um canal de casas mal assombradas no YouTube, só que o canal tá no flop. E eles resolvem ir pra uma casa que aconteceu um crime super pesado com o prefeito e a família deles e colocar câmeras lá pra tentar reerguer o canal deles. E aí quando eles chegam lá, coisas muito estranhas começam a acontecer e tanto eles como a gente que é leitor começa a se perguntar se são realmente coisas sobrenaturais ou se tem algo estranho ali e a gente não entende nada, e até que no final a gente descobre um grande plot twist que tem também no livro, que é muito legal, e é uma reviravolta muito massa. Como sempre, o Rafa faz uns livros muito viciantes, com reviravoltas muito marcantes também, e os personagens são bem divertidos também, é legal de ler a relação deles, e de ver um livro com tantas referências à nossa própria cultura, tanta cultura atual da geração Z, e essas coisas que a gente tá vivendo atualmente, e principalmente tudo isso do lado Brasil, porque tem muitas referências a tudo isso, então é muito legal ver os personagens tipo, vamos pedir um Uber ou 99. Um diálogo simples desse, mas eu acho que gera uma identificação muito legal, porque a gente não veria isso em qualquer outro livro que não fosse aqui no Brasil. Em sétimo lugar, Eu Sou o Rei do Castelo. Esse me tirou lágrimas. É um livro publicado pela Dark Side, então a edição dele é lindona, queria estar com ela aqui pra mostrar pra vocês. Ele fala sobre duas crianças, um perdeu o pai, o outro perdeu a mãe, e eles têm que morar juntos por causa de um infortúnio ali da vida. Só que eles detestam a ideia de morar juntos, porque eles estão naquela fase de amadurecimento, de, tipo, se sentem muito abandonados assim por tudo também, e eles não queriam ter que dividir a atenção, principalmente com outra criança da mesma idade. Um desses meninos especificamente, que ele é um inferno de criança. Assim, ele começa a infernizar a vida do outro menino, assim, de maneiras absurdas. Eu li o livro e eu nem sabia que crianças eram capazes de fazer coisas tão ruins assim, uma com a outra. Ficava até um pouco apavorado, ficava tipo, meu Jesus. Ainda bem que não é da minha família, porque eu não saberia o que fazer com um menino desse. A gente vai acompanhar todo o processo do menino infernizando a vida do outro, enquanto eles lidam com os próprios rolês de se sentirem abandonados pelo pai, o outro se sentir abandonado pela mãe, e deles começarem a entender que eles estão crescendo, que eles estão amadurecendo e que eles se sentem meio tristes, meio sozinhos, e lidando com esse rolê de passar da infância pra a fase da pré-adolescência, o que é muito interessante. E aí tem um final, galera, que acabou comigo. Eu não esperava, mas ao mesmo tempo eu sentia que podia acontecer, só que eu não queria acreditar que isso ia acontecer. E aí quando aconteceu eu fiquei muito mal, e aí enfim, fiquei muito triste, e por causa disso, obviamente, amei o livro, né? Porque vocês sabem, se o livro acabou comigo e me deixou triste, eu dou 5 estrelas. Chuva de Papel, da Marta Batalha. Esse livro eu mencionei ele nos últimos 2 ou 3 vlogs que eu postei aqui no canal, mas ele é sobre um senhorzinho que ele resolve que ele não quer mais estar vivo, ele quer tirar a própria vida, e aí ele acaba se jogando de um prédio muito alto em Copacabana. Só que, para o azar dele, ou sorte, não sei, ele não consegue morrer. Então ele fica vivo, só que fica vivo com vários problemas de saúde, porque ele tem um acidente grave. E aí, como ele tá muito idoso também, não tem como ele cuidar de si mesmo, e ele também não tem muita família, porque ele tem um histórico meio de fracassos com as famílias e as várias esposas que ele teve, filhos também. Ele vai ficar na casa de outra senhora, pra essa mulher ficar de olho ali e cuidar dele. E aí ele vai conhecer essas duas mulheres, uma que mora com ele e a outra que é a vizinha, e elas são duas figuras, assim, elas são muito excêntricas, muito únicas, e eles começam a interagir entre si. E é muito interessante ver personagens idosos, porque tem aquela coisa deles serem meio ranzinhas e de mal com a vida, principalmente o nosso protagonista, que é o Joel, que literalmente não quer estar vivo. Então, ele não querer estar vivo, ao fato dele ser um idoso já meio ranzinhas e de saco cheio de tudo, e ele é um jornalista também que já passou por muita coisa, já fez muitos trabalhos, já lidou com muita gente, então isso tudo soma com o fato de que ele é assim, enquanto a outra personagem que ele tá morando com ela é super de bem com a vida, super alto astral e super vê o melhor das coisas e super falante, não cala a boca nunca. E é muito interessante ver a relação dos dois e da outra personagem também, que é a vizinha. Ele é um livro muito interessante porque ele traz várias reflexões sobre coisas da nossa vida. Ele fala também muito sobre a pandemia e sobre a política durante o período da pandemia aqui no Brasil, sobre reflexões assim no dia a dia, principalmente sobre jornalismo, sobre como o jornalismo é feito aqui no Brasil e sobre assuntos que permeiam tudo isso. Eu achei muito interessante. E a trama dos personagens também, as vivências deles no livro também são muito interessantes de ler, essas relações pessoais que eles têm uns com os outros e com outras pessoas. E é um livro bem triste também, não vou mentir pra vocês, até porque por essa sinopse já dá pra saber. Ele também tem uns momentos bem assim, de tristeza grandes, e eu gostei muito, muito bem escrito também, mais um livro contemporâneo brasileiro dessa vibe aí, vocês sabem que eu amo. E eu adorei, muito, muito bom, gostei muito.
muito, recomendo demais pra vocês e eu com certeza quero ler outros livros dessa autora também. Em quinto lugar, um autor que eu não falava há muito tempo aqui no canal, mas que bom que li outro livro dele. Agora só falta um, eu acho, mas eu li O Caso Alaska Sanders, do Joel Dicker. Pra quem não sabe, o Joel Dicker é o mesmo autor de O Enigma do Caso Harry Cabert, O Desaparecimento de Stephanie Myler, O Livro dos Baltimore e O Enigma do Quarto 622. Eu só não li esse, O Enigma do Quarto 622, todos os outros eu li e eu adorei. O Caso Alaska Sanders segue a mesma vibe. É o mesmo, inclusive, personagem do caso Harry Cabert, então tem, tipo, todo esse resgate desse personagem, ele falando sobre coisas que aconteceram, inclusive, na verdade, sobre o caso Harry Cabert. Agora ele vai lidar com um novo caso de um desaparecimento de outra menina que se chama Alaska Sanders. No caso, ela morreu, o assassinato dela. Aquela mesma vibe também, quem fez isso, por que fez isso, o que aconteceu naquela noite que ninguém sabe direito, reabrir uma investigação antiga também e tentar descobrir o que rolou. O massa dos livros do Joel Dicker, fora a parte da investigação, que é sempre muito bem feito, é que ele coloca muitos personagens e ele sempre consegue destrinchar cada um desses personagens e fazer que eles sejam personagens importantes. Eles não estão ali só pra comer página ou pra enrolar o leitor. As subtramas da vida desses personagens dentro dessas cidadezinhas que ele cria são muito interessantes. Você fica tão interessado nelas quanto na trama principal de tentar descobrir o que realmente aconteceu. E é muita fofoca, é muita intriga, é muita coisa, tipo assim, traição e não sei o que. Aí você descobre coisas. E no final, cada um desses personagens que ele colocou acaba tendo algum tipo de relação, algum tipo de relevância. E você percebe que ele não colocou por colocar. E eu acho isso incrível, justamente porque mesmo quando os momentos do livro que ele não está falando sobre a investigação principal, eu continuava interessado e eu queria saber sobre esses personagens, eu queria saber sobre tudo. Amei o livro, muito, muito bom. Fiquei completamente maluco, surtado. Eu postei até um TikTok no dia que eu gravei na hora, surtado, assim, gritando com o livro, porque teve um plot que eu fiquei, galera, não é possível que isso aconteceu. Ele sempre me pega de surpresa nos plots, eu acho foda. Recomendo muito Joel Dicker pra quem gosta de suspense, pra quem gosta de investigação e pra quem gosta de livros viciantes. Os livros dele são gigantes, assim, tipo assim, sei lá, mais de 500 páginas todas, eu acho, mas juro pra vocês que não parece. Você lê muito rápido e isso é pra poucos que consegue fazer. Então eu recomendo muito, muito, muito mesmo. Em quarto lugar, O Pacto, de Joe Hill, filho do Stephen King. Desculpa, Joe Hill, eu sempre vou falar isso, me perdoe. Você deve detestar. Mas você nunca vai ver esse vídeo, então também foda-se. Pra quem não sabe, esse livro foi o livro que inspirou o filme Amaldiçoado, que é com Daniel Radcliffe. E ele é foda, tipo assim, é um livro foda, muito massa. Tem um suspense legal, tem umas partes de terror que dão aquele medinho. É viciante, tem personagens interessantes e ele tem uma história muito única. É sobre um cara que ele acorda e ele descobre que ele tá com chifres na cabeça, literais. Não foi traído. Ele fica se perguntando por que está acontecendo. E aí, além disso, ele descobre que quando ele tá perto das pessoas, agora por causa desses chifres, as pessoas só conseguem mostrar o pior lado delas pra ele. Então, tipo assim, tem umas cenas muito fodas, assim, que ele chega perto de uma pessoa e as pessoas começam a ser escrotas, insuportáveis, e ser literalmente o pior delas. É como se o livro mostrasse pra gente, no caso desses chifres dele, o que as pessoas escondem, o lado mais sombrio delas, que elas escondem justamente pra manter uma boa convivência e não serem pessoas ruins no dia a dia. Só que aí parece que quando ele tá perto das pessoas, tudo isso some, as pessoas sempre são o pior possível e elas fazem e falam realmente o que elas pensam e o que elas querem fazer, do pior jeito possível. E além de tudo isso, esse personagem que acorda com chifres, todo mundo da cidade acha que ele é um assassino, porque a mulher que ele namorava, a mulher que ele amava, morreu e ele foi considerado o principal suspeito, mesmo sem ter tido prova nenhuma, e é justamente por isso que ele não foi preso. Mas todo mundo acha que foi ele. E aí... Gente, eu vou literalmente me matar. Deixa eu mostrar pra vocês o que eu acabei de fazer. De verdade, eu vou me matar. Eu bati. Tinha água aqui. E eu bati com o braço sem querer. E eu simplesmente molhei tudo. Minha sorte que não molhou nada do digão que seja importante. Molhou minha mala. Molhou a mesa. Molhou o mousepad. Molhou meu livro. Mas enfim, né? Vamos continuar. Como se nada tivesse acontecido. Eu nem sei em que parte parei, perdão, galera. Mas enfim, ele é acusado desse crime aí, mas não tem provas pra isso. E o livro vai mostrar todo o processo dele tentando entender o que aconteceu, por que ele tá com esses chifres. E por que as pessoas agem assim perto dele, e se é algum tipo de poder. E aí ele resolve usar meio que esse poder dele pra tentar descobrir o que realmente aconteceu na noite que a mulher que ele amava foi assassinada. E é muito interessante, sério. O livro tem umas reviravoltas muito legais. O final é muito foda, ele dá um medinho. E é tudo muito bem construído. Eu achei muito, muito massa. Li muito rápido e eu amei. Então eu recomendo muito, muito pra todos vocês. E eu tenho certeza que vocês vão gostar. Chegamos no top 3. O Cozer das Pedras, O Roer dos Ossos, do Patrick Torres. Que eu posso orgulhosamente dizer que é meu amigo. O Patrick lançou esse livro e eu tinha muita curiosidade de ler desde que ele lançou. E aí quando finalmente surgiu o momento que eu fui ler, eu fiquei apaixonado. Eu realmente amei o livro. Eu não sei se isso acontece com todo mundo, mas sei lá, deve acontecer quando você vai ler o livro de alguém que você conhece ou que você já é próximo, você fica com medo de não gostar e você fica tipo, como é que eu diria isso pra pessoa? Mas felizmente eu amei. Ele é muito bem escrito, ele tem essa mesma vibe de tipo, livro contemporâneo, nacional, com os personagens
personagens muito complexos, escrita muito bonita, e esse especificamente ele tem uma sinopse muito interessante também, além de toda essa outra parte que eu falei. Ele fala sobre um filho que mata o pai alcoólatra que praticava violência doméstica contra a própria mãe. Então ele se envolve numa briga e o filho meio que já tava de saco cheio de ver a mãe sofrendo tanto e apanhando diariamente do pai quando ele chegava em casa bêbado, e ele acaba matando o pai e ele depois foge e deixa a mãe em casa sozinha, sofrendo com depressão, sem o marido e sem o filho. E aí o livro é bem curto, mas ele vai falar sobre muitas coisas. Ele fala principalmente sobre essa questão da relação do personagem com a mãe, do quanto ele se arrepende de ter ido embora, e ele fica se perguntando se ele vai reencontrar a mãe em algum momento e se ela vai perdoar ele pelo que ele fez. É um livro muito interessante porque ele perpassa por diversos temas e o autor faz isso de uma maneira muito bem feita e é muito bem escrito também. Tem umas frases lindas que acabavam assim comigo. É um livro muito triste também. Eu achei sensacional, recomendo muito, muito, muito mesmo. Certeza, se você amou Tudo é Rio, se você gosta dos livros da Aline Bay, você vai gostar desse livro também. Se você gosta dos livros do Itamar Vieira, você vai gostar desse livro também. Se você gosta de todos esses livros do Jefferson Tenório, literatura contemporânea brasileira foda, você vai gostar de Cosei das Pedras, O Roer dos Ossos, porque também é um livro de literatura brasileira contemporânea foda. E eu recomendo muito, muito, muito pra vocês. Em segundo lugar, Todo Mundo da Minha Família Já Matou Alguém. Eu amei esse livro, galera, num nível que eu queria reler, porque é muito divertido. Fazia muito tempo que eu não tinha lido um livro que eu tinha me divertido tanto. Tipo assim, ele é aquela coisa, já falei pra vocês também, vou deixar o link nos cards, mas é um livro de suspense sobre essa família muito rica que cada um meio que já cometeu um crime. Como o próprio título já fala, todo mundo da família já matou alguém. Só que aí acontece um novo crime numa reunião que eles fazem em família, que eles resolvem ir pra um lugar assim meio afastado pra discutir sobre coisas que aconteceram na vida deles. E eles resolvem se reencontrar. Só que aí, quando eles chegam lá, o que acontece? Um crime acontece e eles são os suspeitos. E a gente, como leitor, tem que tentar descobrir quem deles é o responsável por isso. Só que a forma que o livro é escrito deixa muito interessante, porque o autor ele fica dando pistas. Tem todo aquele rolê também de ser autor-personagem, narrador-personagem, e também tem o rolê de que, tipo, o autor fica dando dicas do que vai acontecer. Então ele fala no começo do livro já: as mortes desse livro acontecem em tal, tal, tal página. A revelação final acontece em tal página. E aí quando você tá lendo, ele fala assim: daqui a 2 parágrafos, alguém vai morrer. Ou senão, você deve ter reparado que tal pessoa não está aparecendo. Isso é porque você vai descobrir em breve que ela está morta no andar superior. Isso é muito legal, cara. Eu me diverti muito lendo, eu me senti assistindo um filme naquela vibe de Entre Facas e Segredos, sabe? E o livro é muito divertido, muito bom, tem um plot legal também, os personagens são muito interessantes, muito divertidos. É um livro que passa super rápido, você consegue ler facilmente em horas e você vai ficar obcecado. Se você quer um livro pra ficar obcecado, lê Todo Mundo da Minha Família Já Matou Alguém, porque você não vai se arrepender, de verdade. Eu quero reler, de tão bom que é. Em primeiríssimo lugar, não chocando absolutamente ninguém, Tudo é Rio, da Carla Madeira. Pra quem não sabe, eu reli Tudo é Rio recentemente, eu fiz até uma tatuagem, tem uns shorts aqui no canal que eu falo sobre essa história. E o que eu posso dizer sobre esse livro que eu já não disse, galera, é literalmente uma obra-prima. Um dos melhores livros que eu já li na minha vida, um dos meus favoritos da vida. É um livro que eu percebi que eu preciso reler todos os anos pra poder que meu ano e minha vida faça sentido. Então vai virar uma tradição na minha vida e reler Tudo é Rio todos os anos. Eu reli esse ano no aeroporto, de tão rápido que é, de tão viciante que é. E relendo eu pude perceber coisas que eu não tinha percebido da última vez. E mais do que isso, eu consegui perceber que eu amo esse livro mais do que eu lembrava que eu amava. E é incrível o que a Carla Madeira faz com as palavras, não tem explicação. Parece que é dela, toda a língua portuguesa. De tão bem que ela sabe usar as palavras, a língua portuguesa devia pertencer a ela, de tão foda que é. Amo Tudo é Rio, recomendo muito, mas também recomendo sabendo que não vai funcionar pra todo mundo. Vão ter pessoas que não vão gostar, assim como diariamente a gente vê pessoas que não gostam, mas pra mim é uma perfeição. E é por isso que ele tá aqui no topo da lista. E eu também em breve pretendo fazer um vídeo só sobre a Carla Madeira e sobre os livros dela, que eu já li todos, no caso. Mas enfim, galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comenta aqui qual dos livros que eu citei no vídeo você ficou com mais vontade de ler, ou se você já leu algum deles, me conta o que você achou também. Lembrando que o link também para compra vai estar na descrição e eu espero muito ver vocês no próximo vídeo, que eu prometo que não vai demorar. Obrigado por ter assistido até aqui e até a próxima. Tchau!